Você já se perguntou o que realmente vai acontecer quando o céu se abrir e milhões de pessoas simplesmente desaparecerem em um piscar de olhos? A ideia parece saída de um filme de ficção, mas ela está nas páginas mais antigas e sagradas da humanidade. O arrebatamento, esse evento misterioso que separa o tempo presente da eternidade, é uma das promessas mais impactantes já feitas por Deus e, ao mesmo tempo, uma das mais incompreendidas. Durante séculos, estudiosos, teólogos e até cientistas tentaram entender o que a Bíblia realmente quis dizer com seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Será simbólico? Literal? Uma experiência espiritual ou um evento físico global? A verdade é que, por trás dessas palavras, há uma revelação muito mais profunda do que muitos imaginam, e ela diz respeito a cada um de nós. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo descreve um cenário extraordinário, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Essa não é uma metáfora, é uma profecia. Paulo fala de uma transformação súbita e irresistível, em que os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, e a humanidade fiel será retirada antes que o juízo final se cumpra. Imagine o som dessa trombeta ecoando pelos céus, cortando o silêncio das cidades, despertando os que dormem em Cristo e convocando os vivos que perseveraram na fé. Não haverá tempo para arrependimento tardio, nem espaço para dúvidas. Será o momento em que o invisível se tornará visível e o espiritual inegavelmente real. Jesus, em Mateus 24, alertou: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Essa frase simples carrega um dos maiores mistérios do fim dos tempos. Por que um é levado e o outro não? A resposta não está na aparência, na religião, nem nas obras exteriores, mas no coração. O arrebatamento não é um prêmio para os religiosos, é a colheita dos que realmente pertencem a Deus, daqueles que andam com Ele, mesmo quando o mundo inteiro caminha em outra direção. E é aqui que está a parte mais séria dessa mensagem. O arrebatamento não será anunciado. Ele acontecerá repentinamente, como um ladrão na noite. Nenhum sistema humano o preverá, nenhuma tecnologia o controlará. Enquanto muitos olham para os sinais visíveis, guerras, pandemias, desastres, o aumento da maldade, esquecem-se do principal: o estado espiritual do coração. Porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para arrumar a casa espiritual. Será a colheita imediata de tudo o que foi semeado. João, no Apocalipse, recebeu uma promessa direta de Jesus: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Essa frase é uma das bases mais fortes da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. A ideia de que os fiéis serão poupados do período de tribulação que se seguirá. Mas, independentemente da interpretação teológica, o fato é que Jesus promete livrar aqueles que o amam sinceramente do caos que tomará conta da terra. E isso nos leva a uma pergunta decisiva: estamos preparados para esse encontro? Muitos dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele nunca fosse voltar. A fé se tornou rotina. A esperança se diluiu entre distrações e o amor ao próximo foi substituído por disputas. O arrebatamento não é apenas um evento futuro. Ele é um espelho espiritual que revela o quanto estamos conectados ou distantes do propósito divino. Imagine a cena: aviões sem pilotos, ruas silenciosas, famílias desesperadas procurando por entes desaparecidos e o mundo tentando explicar o inexplicável. Alguns dirão que foi uma anomalia cósmica, outros culparão alienígenas,
e alguns até acreditarão em uma evolução espiritual repentina. Mas os que conhecem a palavra saberão: o noivo veio buscar sua igreja, e enquanto o mundo mergulha em confusão, os que foram tomados estarão diante da glória de Cristo, finalmente livres da dor e da corrupção. O arrebatamento é o ponto de virada da história humana, o divisor entre graça e juízo, misericórdia e ira. E a diferença entre ser tomado ou deixado está no relacionamento pessoal com Deus, não em rótulos religiosos. Quando Paulo escreveu sobre isso, ele não estava tentando assustar, mas consolar. Ele disse: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Porque para os que pertencem a Cristo, essa mensagem é de esperança, não de medo. Significa que o sofrimento tem prazo de validade, que o mal não terá a última palavra e que a eternidade já está sendo preparada. Muitos se perguntam: mas por que Deus permitiria que alguns fossem tomados e outros deixados? A resposta está no livre-arbítrio. O arrebatamento não é uma escolha divina arbitrária, é a consequência da escolha humana. Deus respeita quem o rejeita, assim como honra quem o busca. O céu não é imposto, é oferecido. E a preparação não é feita de um dia para o outro. É o resultado de uma vida que decidiu permanecer fiel, mesmo em silêncio, mesmo em dor, mesmo em meio às dúvidas. Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, mas apenas metade manteve o óleo aceso até o fim. O óleo simboliza a presença do Espírito, a vigilância interior, a chama da fé que não se apaga. Quando o noivo chegou, as portas se fecharam e as que estavam prontas entraram. Assim será o arrebatamento, um evento repentino, mas precedido por uma vida de preparação. É por isso que o Evangelho nunca chama para o medo, mas para a vigilância. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Cada nascer do sol é um lembrete de que o tempo da graça está correndo. E o mais impressionante é perceber que, mesmo com tantos sinais ao redor, muitos continuam dormindo espiritualmente. O aumento da maldade, o esfriamento do amor, as guerras e rumores de guerras. Tudo isso são dores de parto que anunciam o fim de uma era. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda espera. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O arrebatamento não é o fim, é o começo, o início do cumprimento pleno das promessas divinas. Depois dele, virá o tempo da grande tribulação, quando o mundo experimentará a ausência do Espírito que hoje ainda restringe o mal. Será o tempo da manifestação do anticristo, do engano global, da falsa paz. E é por isso que essa mensagem é urgente, porque ela não é sobre medo, mas sobre oportunidade. Deus está avisando antes que o som da trombeta ecoe. Ele está chamando os que ainda podem ouvir. O arrebatamento é o ápice do amor divino, não do castigo. É o momento em que o noivo finalmente se encontra com a noiva, e o céu se enche de celebração. Para o mundo será confusão. Para o céu será casamento. Paulo chama esse evento de mistério, porque é algo que ultrapassa a compreensão humana. A física não explica, a ciência não prevê, o tempo não limita. É a interseção entre o eterno e o temporal, o instante em que o Criador interrompe a história para resgatar os que escolheram viver pela fé. Alguns zombam dessa ideia, dizendo que nunca viram nada assim acontecer. Mas também zombaram de Noé quando ele falava sobre um dilúvio num tempo em que nunca havia chovido. A fé é crer antes de ver, é preparar-se mesmo quando o mundo ri. E se há um momento em que essa fé precisa ser firme, é agora. Porque tudo indica que estamos mais próximos do arrebatamento do que qualquer geração antes de nós. As profecias se alinham, os sinais se intensificam e o mundo caminha para um ponto de convergência espiritual e moral.
A tecnologia já cria sistemas globais. A economia avança rumo à digitalização total e a fé é cada vez mais ridicularizada. Tudo isso prepara o terreno para o governo do homem do pecado, mas antes que ele se revele plenamente, a igreja será retirada. E quando isso acontecer, não haverá mais tempo para decidir. É por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O arrebatamento é um chamado à prontidão diária, não ao medo. Não se trata de viver apavorado, mas desperto. É entender que o céu é real, que o tempo é curto e que o amor de Deus é urgente. Muitos querem sinais no céu, mas o maior sinal está dentro de nós, o Espírito que testifica que pertencemos a Ele. Se você sente esse anseio, essa inquietação, esse desejo de estar preparado, é porque Deus está te chamando. Ele não quer te deixar de fora do maior encontro da história. Não importa onde você esteja, o quanto se afastou ou o que já viveu, ainda há tempo. O arrebatamento não é uma punição para os que ficam, é uma recompensa para os que esperam. E a boa notícia é que ainda há espaço nessa jornada. A porta ainda está aberta, mas não ficará para sempre. A escolha é sua, estar entre os que serão tomados ou entre os que assistirão à partida. A diferença está em uma simples decisão: abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero estar pronto. Porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para palavras, apenas para destinos. Que essa mensagem te desperte, te prepare e te lembre que o céu não é uma teoria distante, é o lar de quem escolhe crer. E se essa palavra falou com você, comente "Eu creio", compartilhe essa mensagem e nunca mais viva como se o tempo fosse infinito. Porque o relógio do céu já está contando os segundos e a promessa está prestes a se cumprir, e assim estaremos para sempre com o Senhor.